Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Para hoje aqui vai iniciar mais uma aula dos alunos do segundo ano. E antes de iniciar nossa aula, vamos fazer o nosso lembrete em relação à aula de amanhã, que não vai ser uma aula gravada, e sim uma aula em tempo real. Então, a Pro precisa que vocês conversem com os pais para que eles mandem para mim, né, o retorno se já baixaram o aplicativo que a Pro solicitou no grupo para que aconteça a aula em tempo real amanhã. Hoje eu vou estar aí escrevendo para vocês, já determinando o horário de cada aula, e não vai haver aulas gravadas amanhã. Então, para que vocês participem da aula, é necessário que vocês baixem aquela plataforma que a Pro solicitou, mas é preciso que vocês mandem dizer: Pro, já baixei, porque aí eu já tenho, né, uma noção de quantos alunos já estão sabendo que a aula de amanhã é uma aula em tempo real. Então não vamos perder tempo, né? Porque é muito bom ter essa aula, porque vocês podem falar comigo, tirar alguma dúvida e vai ser muito proveitoso para a gente. Mas só vai acontecer se vocês fizerem a parte de vocês aí em casa. Então vamos agora começar a nossa aula. Hoje vamos fazer a correção dessa atividade, né, que a Pro solicitou a vocês lá no grupo da escola. Eu postei essa atividade aí de ciência para que vocês respondessem utilizando aí, deixa eu pegar aqui a página para vocês. A página 386 a gente ia utilizar para responder essa atividadezinha que a Pro mandou para vocês no grupo. Então a primeira pergunta era: por que as plantas são autossuficientes? Então a resposta seria: as plantas são autossuficientes, pois elas mesmas produzem os nutrientes de que precisam para viver. O 2 fala: cite plantas usadas na nossa alimentação de acordo com as partes. Então, raiz, o que eu posso colocar? Eu posso colocar cenoura, beterraba, macaxeira, todas elas são raízes que a gente utiliza na nossa alimentação. Caule, o que eu posso colocar de caule aí? Eu posso colocar cana-de-açúcar, palmito, são caules utilizados. E flores, o que eu posso usar? Flores eu posso colocar o brócolis, né? O couve-flor, também são flores usadas na nossa alimentação. Pronto, coloquei outras, sem problema. Se aquela que você colocou é uma parte da planta solicitada, não tem problema, não precisa ser a que a Pro está falando. 3. Quais plantas são utilizadas para a fabricação de tecido? Então a gente pode citar aí 3, né? O algodão, o linho e o sisal. 4. Quais produtos da nossa higiene pessoal têm a presença de plantas? Então posso colocar perfume, shampoo, sabonete, creme, todos eles são exemplos de coisas que a gente utiliza para ficar limpinho no nosso corpo e que a base, né, a matéria-prima são plantas. Você conhece alguma planta usada para fazer remédio? Então é a resposta pessoal, cada um ia dizer se conhece ou não conhece. Se conhecia, ia escrever aí qual a receita que vocês usam para fazer o remédio com essa plantinha. Então vamos colocar aí a nossa data de hoje, da correção, né, gente? E hoje vamos ter aulas de geografia. Então, coloca a data, pega o livro, abre na página 347 e vamos encontrar este conteúdo aí, criação de animais. Vamos descobrir do que se trata esse conteúdo. Quando eu falo criação de animais, do que eu quero falar? Então, primeira coisa que eu preciso saber é que a criação de animais está inserido na pecuária. Aí a Pro trouxe para vocês o que é pecuária, né? Pecuária é uma atividade ligada à criação de gados e outros animais. Esse ramo produz importantes matérias-primas que abastecem as agroindústrias com carne para frigoríficos,
pele para a indústria de couro, leite para os laticínios e muitos outros. Então, a criação de animais é uma prática que está inserida onde? Está inserida na pecuária, né? E a pecuária é uma prática, né? Uma atividade que trabalha com a criação de gado, que é o boi, e outros animais, porque existe criação de galinha, de porcos, de rã, de abelhas, então tudo isso está inserido na pecuária. A pecuária é muito importante para muitos ramos da nossa economia, porque a criação de animais, eles ajudam, eles contribuem com carne para os frigoríficos, né? As carnes servem para a alimentação dos seres humanos. Eles contribuem com a pele dos animais para as indústrias que fazem sapatos, bolsas e assim por diante. Eles contribuem com o leite para a gente fazer queijo, iogurte e muitas coisas que utilizam essa matéria-prima. Então vejam que a pecuária é tão importante quanto a agricultura, porque ela contribui em diversos setores da nossa vida, né? Tanto na alimentação, como no vestuário, né? Tudo isso aí depende da prática da pecuária. A produção pecuária corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinada à criação e reprodução de animais domésticos com fins econômicos. Esses animais são comercializados e abastecem o mercado do consumidor. Então, a pessoa que pratica a pecuária, o que ela quer? Ela quer criar e reproduzir animais domésticos para comercializar. O que significa isso, gente? Para vender. Vender para quem? Para o consumidor. Hoje é muito prático, né? A gente sabe que o nosso homem, ele evoluiu. Antigamente, o homem tinha que caçar, né? Pegar o animal ali, tirar o couro, né? Preparar a carne para poder comer. Hoje, na tecnologia, existem pessoas que fazem essas funções, que são o pessoal que trabalha na pecuária, e a gente só precisa ir ao mercado, ao açougue, ao frigorífico para comprar carne. Então, essas pessoas que criam animais domésticos para comercializar, quer dizer, para vender, vendem para a gente, que somos consumidores e que ninguém quer sair por aí caçando nenhum animal para comer. Então, a modernidade é muito interessante, é legal demais hoje, mas a gente sabe que o homem ele evoluiu muito, e bem lá no início, né, nos primórdios da nossa sociedade humana, isso não acontecia, não existia mercado para a gente comprar os nossos alimentos, as pessoas tinham que plantar, colher para comer, tinham que caçar, preparar carne. Então, depois que o homem evoluiu, a gente foi aí criando essas técnicas, e a pecuária é uma das técnicas mais antigas da humanidade, porque quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, ele justamente fez isso porque ele dominou a agricultura e dominou a pecuária. Então ele não tinha mais que sair para caçar, porque ele já criava animais. Quando ele precisava de carne, pegava um dos animais do rebanho dele e matava para ter carne. Ele não precisava mais colher frutos aí na natureza, porque ele já plantava o que ele precisava para comer. A Pró disse no início, quando ela estava lendo, que a pecuária é a criação de gado, que é os bois, mas tem outras criações. Então eu trouxe aqui para vocês duas criações também, né, que tem um peso importante na nossa alimentação, porque são dois tipos de carne, que fora a carne de gado, está muito presente na mesa dos consumidores. Que carnes são essas? Então, tem aqui a avicultura, que é a criação de galinhas, de aves, né, porque tem patos, codornas, todas elas fazem parte da avicultura. Então, a avicultura é a técnica e procedimentos de conhecimento que permite o desenvolvimento da criação de aves. Necessariamente não precisa ser galinha. É uma prática que envolve o cuidado desses animais no âmbito doméstico com algum tipo de propósito. Então, qual o propósito de criar galinhas, de criar patos, de criar codornas?
né, o comércio, as pessoas também querem vender. Então, sempre que a mamãe vai ao mercado, ela compra carne de frango, não compra? Então, frango também faz parte da nossa mesa. É uma prática comum consumir frango. E a parte de criação de frango recebe o nome de avicultura. É um rebanho só de aves. Fora ela, tem aqui também a suinocultura, que se traduz na criação de suínos. Quem são os suínos? Porcos, né? Mantendo-os em territórios limitados para que recebam cuidados essenciais para a sua sobrevivência e desenvolvimento. Então, a carne de porco também é muito utilizada na mesa das pessoas e o rebanho, né, que é responsável pela criação de porcos, chama-se suinocultura. Existem outras, mas eu trouxe para vocês só as duas mais utilizadas na nossa mesa, que é a carne de frango, da avicultura, e a carne de porco, da suinocultura. Todas as duas fazem parte da pecuária. Fora isso, a gente tem também aí a questão do extrativismo. Então, o extrativismo também trabalha com essa prática, né? Não é mais dentro da criação, mas é uma prática que trabalha com a exploração de elementos da natureza. A gente já estudou a agricultura, já estudamos a pecuária e agora a gente vai estudar mais uma prática de exploração, que é o extrativismo. Diferente da agricultura, o extrativismo a gente vai explorar na natureza aquilo que a natureza própria criou. Então, ninguém vai plantar, cuidar, esperar colher. A gente vai ali naquela área, ver o que tem pela natureza, né, que a natureza está dispondo, e aí a gente vai explorar os elementos que a natureza nos fornece. Então, extrativismo consiste na atividade de extrair recursos naturais que a terra oferece por meio da coleta manual ou de máquina. Trata-se de uma atividade econômica mais antiga do ser humano, quando ele era nômade, sendo praticada até a atualidade. Então, lembra quando a Pro estava falando para vocês que o homem era nômade? Quando o homem era nômade, ele praticava justamente isso aqui, ó, o extrativismo. Por quê, Pro? Porque ele não tinha domínio da agricultura, que é a técnica de plantar, de cuidar e de colher. Então, ele explorava os recursos naturais. Quem são os recursos naturais? Os recursos que a natureza dispõe, né? Que a natureza oferece para o homem. Então, quando ele era nômade, que significa ficar andando de um lugar para o outro, ele praticava essa técnica, o extrativismo. E até hoje, na atualidade, nos dias modernos, eles ainda praticam, mas pratica agora com fins econômicos e não mais de sobrevivência, né? Aí, essa imagem que a Pro trouxe mostra um homem coletando nessa planta. O nome dessa árvore é seringueira. Essa árvore, ela tem dentro dela um líquido branco chamado de látex. Esse látex é utilizado para a fabricação de borrachas. Todo tipo de borracha que a gente conhece, tem contato, vem justamente desse produto, dessa matéria-prima, o látex. Mas ninguém inventou o látex, não foi o homem quem criou, né? Isso é um recurso natural porque foi criado pela natureza e explorado pelo homem. O extrativismo pode ser usado para a subsistência, como recolher frutos, madeira, né, a pesca, a caça, os minérios que serão transformados em metais para a fabricação de utensílios. Então, o homem utiliza agora o extrativismo com fins econômicos para ele sobreviver através do dinheiro. Antes ele utilizava o extrativismo para sobreviver porque ele precisava se alimentar. Então, existem tipos de extrativismos diferentes. A gente tem o extrativismo vegetal,
que é aquele que consiste em recolher frutos, madeiras, raízes da natureza, e também é possível retirar resinas e o látex de certas espécies de árvores que serão transformadas em cera e em borracha, respectivamente. Então, o homem, né, que pratica o extrativismo, vai na natureza, recolhe o recurso natural e aí ele pode vender, né, essa matéria-prima para as indústrias. E as indústrias transformam essa matéria-prima em outro produto. Tipo, quando essas mulheres, né, recolhem alguns tipos de frutos que tem na Amazônia, elas são utilizadas para fazer shampoo, perfumes, cremes. Então, pega a matéria-prima da natureza e transforma em outro, um produto industrializado. O homem vai lá, recolhe o látex das árvores, vende para a indústria transforma aquilo em borrachas. E tudo que a gente tira da parte das plantas é chamado de extrativismo vegetal. É preciso não confundir a agricultura com o extrativismo vegetal. Este é praticado em espécies de planta que crescem na natureza de forma espontânea, não foram cultivadas pelo ser humano. Então a diferença entre a agricultura e o extrativismo é porque na agricultura o homem planta a semente, cuida da semente e depois colhe para vender. Já no extrativismo, o homem colhe da natureza aquilo que a natureza oferece para ele. O extrativismo animal agora. O extrativismo animal se resume na caça e na pesca por motivos econômicos de animais silvestres. Essa prática é proibida em vários países, mas no Brasil somente é permitida a caça nas comunidades tradicionais, como indígenas e regiões que são consideradas a única forma de obter uma proteína animal. Então, praticar esse extrativismo, que é caçar animais, no nosso país tem leis que regem esse tipo de extrativismo. Tipo, nas comunidades indígenas, essa forma de extrativismo animal, que é caçar animais, é liberado, porque para eles essa prática faz parte da cultura dos índios, né? Caçar para se alimentar. E existe ainda também algumas comunidades onde eles precisam praticar esse extrativismo para adquirir, né, a parte econômica daquela cidade. Tipo uma cidade que é litorânea, que pratica pesca para vender peixes. Esses lugares são permitidos praticar esse extrativismo. Mas a prática no Brasil de matar animais não pode acontecer de forma aí indiscriminada. Eu quero matar por matar. Preciso seguir regras para que esse extrativismo aconteça. E o extrativismo mineral é quando o homem vai lá e retira, né, do solo alguns minérios que são importantes para que eles possam fabricar outros produtos. Essa prática precisa ser feita com consciência, porque no extrativismo mineral eles estão trabalhando com minérios que a maioria são aquele tipo de recurso que não vai ser renovável, quer dizer, acabou, não vai se renovar novamente. É o caso do petróleo, do manganês, da bauxita, do níquel, do ouro. Então ele precisa ter muito cuidado, tanto na exploração desenfreada, como a prática em si, porque o extrativismo mineral ele acaba danificando a natureza. Você pode ver aí essa cratera enorme, né, que foi formada aí nesse lugar, justamente porque o homem estava aí retirando do solo esses minérios, mas no processo de retirada eles vão acabar também danificando a natureza. Para casa a gente vai ter atividadezinha aí no nosso livro, né, de geografia, que vai estar aí na página 352 do livro de vocês. Então vamos fazer essa página 352 que fala justamente sobre tudo isso que a gente falou aqui, a pecuária e o extrativismo. Vamos ficar por aqui, gente. Até amanhã. Estou esperando vocês na nossa aula em tempo real.